é um jogador Silas, que... posso fazer uma ponderação, Renato, se você me permitir? Se a senhora me permitir. É o seguinte, você pode perder um jogador que seja o craque do time. O time vai sentir. Mas você não pode perder o craque do time e o time não jogar. Sim. A diferença está aí. Perde o Renato Augusto e o Corinthians não joga. O Corinthians precisa jogar. Precisa contratar um outro Renato Augusto. Mas não tem. Não tem no Brasil outro Renato Augusto. O cara que tem a visão de jogo do Renato Augusto, que sabe se comportar dentro de campo, que seja companheiro do jeito que ele é, que seja esse bom sujeito do jeito... Não, o Renato Augusto é um composto de tanta coisa boa que é difícil encontrar. E a gente fala agora do Corinthians, que venceu o Cruzeiro na Arena Neoquímica com apoio da torcida, 2-1 no placar. Agora o jogo que eu não sei se foi fácil e gostoso de assistir não, hein? Foi, pastor? O Corinthians ganhou, a vitória é sempre bem-vinda na estreia do campeonato, dá um alento. Mas um sintoma que me parece muito ruim é o treinador ir para a entrevista coletiva e falar de um jogo que não existiu. Né? O jogo não teve intensidade, não teve velocidade, e o time do Corinthians não dominou o jogo. Né? O Corinthians teve esse lance do Matheus Bidu aí, de fora da área. Jogou bem ontem o Matheus Bidu, estreou no Corinthians. E aí teve uma cabeçada do Gil. Aí, tá vendo aí esse lance da cabeçada? O ponto positivo é o Bidu, né? Que fez uma boa partida. O Bidu só não. O Fagner, para mim, continua sendo o melhor jogador do Corinthians. É o jogador mais lúcido que o Corinthians tem. É o Fagner, o jogador mais lúcido. Né? Depois tem o Fausto Vera, que é o cara que comanda o meio-campo do Corinthians. É que ele está jogando de segundo volante, né? Arruma a jogada no primeiro gol e tal. Então, o Corinthians teve algumas boas atuações ontem. O Cantígio, quando entra, não entra mal. Então, o Fausto Vera que dá o toque para a entrada do Matheus para fazer o gol. Perfeito? Mas o Corinthians não teve a intensidade que o treinador imaginou que teve. Não teve a velocidade que o treinador imaginou que teve. E não teve o domínio do jogo como o treinador disse que teve. E jogou contra um adversário, me perdoe a palavra, fraco. Com todo respeito. Não, já não tenho não. Você já me ensinou. Então, um adversário fraco. E daqui a outro pouco erro do treinador. Pepa aqui que eu não sei se o Cruzeiro consegue jogar desse jeito que ele quer também não. Outro equívoco que eu acho que o treinador do Corinthians teve. Lembra quando o Barleta foi contratado? O que eu disse aqui para vocês? Se contrataram um jogador para jogar na beirada do campo, contrataram o jogador errado. Não jogou nada. Não pegou na bola. Porque ele não é ponta. Ele não é meia ponta. Ele é meia para dentro, para jogar com centroavante. Ele é um meia que faz o corredor central. Ele não faz o corredor lateral. Sim. Ele faz o corredor central. Escalado errado. Para fazer aquela beirada, ele não vai conseguir. Então, ele tem que jogar em meia por dentro. Pra sair, jogador de velocidade, né? Para chegar no centroavante e coisa e tal. Se botar aqui na ponta, não vai virar. Sim. Então, o Corinthians ganhou, ótimo, ganhou. Mas a torcida não saiu satisfeita. O time não é confiável, venceu aqui. Bom, perdeu lá para o Remo, porque ele errou na maneira de escalar o time, deveria ter colocado outro time. Um pouco isso, mas também não é só isso. Então não é um time que, depois de ficar tanto tempo parado, encontrou já uma solução para não ter o Renato Augusto. E o torcedor fica assim, preocupado. Vai lá, ganhou e tal. Tomou um gol que eu acho que não deveria, aos 48 aí, cheio de zagueiro na área, mais o Cássio super alto. Todo mundo deixa a bola atravessar e ir lá para o outro lado e ser cabeceada. Ok. Tem jogo de Libertadores agora. Não é um adversário difícil. É em casa. Argentino Júnior. Não é difícil. Sim. Aí, Silas. É argentino. Só não é juniores, né? E ganhou do Del Valle na estreia, né? Não é difícil. Não deveria ser difícil para o Corinthians em casa, que tem pretensões grandes numa Libertadores. Mas vamos ver o que acontece. O time precisa de mais soluções, sim, com certeza.
Concordo que o Fagner jogou muito bem, mas ele Vocês vão me desculpar, corre o Fagner risco. tinha que ter sido expulso. Aí o Yuri não pode perder esses gols aí. É o jogador sub-23 mais valorizado do futebol brasileiro. Cabeceia essa bola no chão para qualquer lado que entra. Ele cabeceou em cima do goleiro, o Silas cansou de fazer gol assim, eu sei que ele cabecearia do lado. O Yuri mandou em cima do goleiro, aí fica legal, baita defesa do goleiro. E tinha apontado falta, né, o árbitro? Mas pela qualidade do... Não, isso a falta no gol, né? A falta ele no marcou gol, um empurrão do Gil e depois ele voltou atrás. Só do lance do Yuri que apareceu ali cabeceando em cima do goleiro, que aí você fala, pô, que defesaça, tal. Mas peraí, se você tira do goleiro, não entra. Esse lance aí, o VAR explicou, etc e tal, voltou atrás, não foi falta. Olha lá. Olha quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que 8 jogadores do Corinthians lá dentro da área. Então, assim... 7, uma hora faz falta, 7 né? e o goleiro. 7 o goleiro com 8, então. Uma hora faz falta, né? Do lance... Uma hora toma esse gol, agora... Gol, olha lá, VAR aí é o lance do Fagner. Vocês vão me desculpar, eu quero ouvir vocês. Tem hora que ele a tem bola mais... está sendo disputada embaixo, ele dá uma cotovelada na cara do adversário. Se isso não é para cartão vermelho, ele não vai expulsar mais ninguém. Muitas vezes a visão do árbitro me parecia muito boa, ele estava muito perto do lance. Talvez ele não tenha... Esse é o lance que ele vai tomar cartão amarelo, não é? Mas é o Daronco, né? O Daronco... Fala sério também, viu? Eu vejo assim, esse Corinthians, Dani, o Roger, né, Guedes... Não, só me responde, pelo amor de Deus. Tem que ser expulso. Eu quero saber se eu vou ficar sozinho Tinha que ser expulso, tinha que ser expulso. O Fagner tem essa, sabe... Eu concordo com o Pascoal também, ele é muita liderança ali, ele é um cara que, sabe, é da posição, mas ele dá a entrada... Ele é muito bom lateral, mas ele exagera demais. Olha lá. Eu não sei se ele vai só se proteger no lance, porque... Um cotovelo na cara do adversário? Eu quero colocar as palavras para que vocês entendam. O Fagner, ele não é um jogador alto. O Fagner, às vezes, ele muito mais entra nessas bolas, não para agredir, mas para se proteger. Sim. E acaba provocando isso, porque ele é mais agressivo do que deveria ser. Acho que o Daronco não vê esse braço, Dani. Ele está muito pertinho do lance. Está muito bem posicionado, mas o braço... Pascoal falou. Não, Pascoal, mas o braço tá na reta... O próprio Fagner está cobrindo a visão do Daronco com relação ao braço dele. A utilização do cotovelo. Aí eu te diria, mas aí se ele vai no VAR... O VAR, sim. O VAR vai analisar o que eles chamam de gatilho. E o VAR, nesse caso, só para explicar o que eu quis dizer, ele toma um cartão amarelo num lance e nesse lance da cotovelada ele não toma cartão. Eu não acho que o VAR tinha que chamar, porque o VAR só chama em caso de cartão vermelho. Vermelho. Mas era para ter tomado um amarelo ali também. Sim, aí eu queria te explicar. Se o árbitro do VAR vê que houve o gatilho o que é? É isso aqui, ó, é o movimento. Não há esse movimento, há o movimento de proteção, o movimento em cima de proteção. Entendeu? Não há o gatilho do cotovelo. Eu não estou protegendo o VAR, não, porque eu acho que fizeram um monte de lambança, confundiram tudo, combinaram uma coisa com os clubes, fizeram completamente diferente, fizeram um monte de trapalhada nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, capricharam. Então, mas só para deixar claro, eu acho que o Fagner entra muito mais para se proteger nos lances e acaba sendo agressivo. Acho que ali era um lance de cartão amarelo. Sim. Mas o Daronco não viu o lance. E o VAR não pode... Entendam a explicação, por favor. O VAR não viu, o VAR não entendeu que era lance de cartão vermelho. Sim. E não sendo lance de cartão vermelho, quem tem que analisar o lance é o árbitro da partida. Ele estava próximo, vou repetir, não tem gatilho. É isso aqui. Se o cara o quê, meu senhor? Então, meu senhor, aqui, ó, não tem o gatilho. Tem aqui, ó, a proteção. O lance, ó, o Daronco tá ali, ó. Tem um lance da proteção. Ô, Mauro Naves, protege aí. Se protege aí do Pascoal, só pra ver o negócio. Eu acho assim, o Fagner é excelente. O Fagner... O que é? Ele quer que eu repita? O movimento é o gatilho, aqui, ó. Esse aqui é o gatilho. Ele não faz isso, ele só se protege, Ele vai ainda, com o braço esquerdo, ele vai se proteger aqui. E acaba batendo no cara. Só que para fazer isso... Para se proteger, você já meio engatilhou, né? Exatamente. Então o Fagner já vai assim sempre. Por isso ele tem mais sorte que juízo. O Fagner deveria ter muito mais expulsões na carreira e não tem. Belo lateral,
seleção, já foi, com justiça, etc. Mas abusa, talvez por isso que o Pascoal fala, que ele é mais baixinho. Ele fala isso também, né? Ele abusa muito do cotovelo, da chegada junto. Não, a chegada que ele deu no cartão amarelo, ele mereceu, porque ele deu uma chegada legal. Ele tem menos expulsões na carreira do que merecia. E ele precisava aprender a não fazer isso, apesar de toda a experiência dele, porque ele faria muita falta se ele tivesse sido expulso às vezes em que já mereceu. E ontem foi uma delas. Tá bom, eu vou ouvir o Lázaro aqui, mas o Silinhas queria falar sobre o jogo. Vamos voltar pra bola? Não, que o Corinthians tem esses meninos aí. Esse menino que faz o gol. Matheus, qual é o Araújo. Matheus Araújo, um golaço, uma tabela. E o Yuri Alberto dá um passe muito bom para ele. O Adson entra de novo no jogo ontem. Então, assim, e a disputa entre o Roger Guedes e o Yuri Alberto, ela tá sadia. Porque os dois ali, um quer fazer mais gol do que o outro. Não tô vendo egoísmo na hora do passe, essas coisas assim, mas eu acho que isso pode ajudar o Corinthians nesse momento. E definir também a questão do Paulinho, né? Porque o Paulinho, ele voltou com um nome muito grande, ele ficou machucado, ele se recuperou, ele andou entrando, voltando e tal. Aí colocaram ele pro lado esquerdo, ele não rendeu. E com essas questões do Renato Augusto aí, Juliano assumiu uma posição meio que de liderança, começou a jogar muito bem, só que agora o Fernando Lázaro precisa resolver esse meio campo, porque o Corinthians tem muita força, o Corinthians tem muita camisa, principalmente no seu campo. Porque tem jogadores muito experientes, tem um goleiro que é um dos melhores do Brasil já faz muito tempo, tem uma zaga, o Gil, o menino uruguaio lá, o Mendes, ele não brinca, ele joga sério todos os jogos, no treino ele deve jogar assim também. Depois você tem os meninos nas beiradas, que o Fagner a gente já falou, o Bidu que jogou pra caramba, tem Fábio Santos, é um time com muita força, então eu acho que pode chegar. Agora, resolvendo essas questões aí, o Renato Augusto, infelizmente, é um jogador Silas, que... posso fazer uma ponderação, Renato, se você me permitir? Se a senhora me permitir. É o seguinte, você pode perder um jogador que seja o craque do time. O time vai sentir. Mas você não pode perder o craque do time e o time não jogar. Sim. A diferença está aí. Perde o Renato Augusto e o Corinthians não joga. O Corinthians precisa jogar. Precisa contratar um outro Renato Augusto. Mas não tem no Brasil outro Renato Augusto, o cara que tem a visão de jogo do Renato Augusto, que sabe se comportar dentro de campo, que seja companheiro do jeito que ele é, que seja esse bom sujeito do jeito... Não, o Renato Augusto é um composto de tanta coisa boa que é difícil encontrar. É quase que impossível nesse momento. Falar em Diego Costa, tem que arrumar um cara. É Corinthians. Mas ali pro meio não tem esse jogador, como o Flamengo não tem pro lugar do Arrascaeta e vai ter que jogar e vai jogar com o Sampaoli sem isso. Não tem. Não tem. Então vou chorar agora, não vou fazer? Não pode desmontar o time. Acabou o time, desmonta. Desmilinguiu. O Corinthians sem o Renato Augusto. Desmilinguiu. Aí o Corinthians com o Renato Augusto, aí tá tudo bonitão. Aí tá tudo arrumado, tô legal, tô bonito, tô pronto pra jogar. Renato Augusto vai jogar. Os caras estão até quicando. E tão pronto pra jogar. Aí, Ricardinho dá risada. Não é pra... Isso é com o Renato e sem o Renato? Seu Renato desmilinguiu. Não acontece nada. Na verdade, o Fernando Lázaro precisa mostrar mais trabalho. Ele não mostrou o dedo dele ainda para montar esse time. A gente já está em abril e se passar mais uma rodada, duas rodadas, dependendo... O resultado ontem, para mim, mascara o que foi o time, sim. Não jogou bem. A gente está elogiando o Bidu, está elogiando o Fagner, mas o todo não... O Cruzeiro faz o gol mais cedo e é complicado. Vai sobrar para o Lázaro.